Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Hoje a nossa aula será aula prática de CFTV. Os tópicos a serem abordados nessa aula será sobre sistema de internet, requisitos mínimos para a instalação e funcionamento do sistema de CFTV. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de saber quais os requisitos mínimos para a instalação e o bom funcionamento dos sistemas de CFTV. Configurações dos sistemas de IP. O que acontece com os sistemas de internet? Hoje, os sistemas de internet no Brasil, devido à sua expansão em grande escala, mas investimentos ainda muito reclusos, nós temos um grande problema. A internet ela teve grandes planos, grandes avanços, mas esqueceram de investir justamente em equipamentos, antenas e transmissores, receptores, o que dificulta muito hoje para o nosso sistema de CFTV trabalhar completamente numa forma técnica. O que eu quero dizer com isso? Em algumas transmissões online, via tablet, ou via soft client, ou via softwares de celulares, aplicativos, os sistemas de transmissões ainda se tornam muito caóticos. O que quero dizer com isso? As transmissões são lentas e interruptas, e algumas vezes as imagens congelam. Existem algumas configurações básicas que podem ser acertadas nos sistemas de DVR, que é justamente colocando umas configurações ao vivo, quer dizer, no sistema da tela, do computador ou do monitor, numa configuração CIF, numa configuração mais lenta de transmissão de dados e uma configuração de armazenamento em HD, ou quer dizer, do sistema gravado em um HD1 ou D1, ou seja, ela numa resolução maior. Alguns técnicos colocam na transmissão de dados online pelo celular imagens altamente digitais, quer dizer, altas taxas de transmissões, o que faz com que o sistema de internet não suporte a quantidade de dados na sua transmissão, fazendo congelamentos interruptos das imagens em algumas escalas. O que eu quero dizer com isso? As configurações do sistema de internet são muito importantes, mesmo porque nós temos que fazer as configurações do IP e de porta dentro dos roteadores e modems gradativamente, de acordo com as nossas instalações. Mas as transmissões via softwares ou via internet devem ser feitas em transmissões de dados em baixa resolução, para que a transmissão de banda não fique altamente ocupada, ou quer dizer, carregada com as imagens. Devido a grandes transmissões ou grandes movimentos, faz com que as nossas imagens fiquem travadas. O que eu quero dizer com isso? Não estamos culpando os roteadores e modems das nossas configurações. O que temos que entender é que a velocidade da internet também faz parte. Hoje existem planos de 5 MB, 10 MB, 15 MB, 20 ou 30, dependendo do tipo do cliente e da compra efetuada do plano da internet. Queremos ressaltar ainda que existem planos, tanto via cabo, via rádio, via transmissões de sistema wireless, sistemas fibra ótica. De acordo com a velocidade da internet, nós temos que verificar a taxa de transmissão. Não podemos transmitir que 32 câmeras funcionarão completamente sem nenhum problema se as nossas taxas de transmissões de internet estiverem altas, devido à quantidade de dados. O que eu quero dizer e ressaltar é, você precisa colocar em uma baixa resolução para que ela seja transmitida numa velocidade adequada, num plano de internet adequado. Aí vem a pergunta, qual seria um plano de internet adequado para a transmissão do meu sistema de CFTV? Podemos utilizar um plano de 5 MB. É um sistema de IP fixo, é um sistema de IP dinâmico, seja ele o tipo de dados que seja. 5 MB seria o suficiente. O que temos que fazer é as contas de quantas imagens nós estamos transmitindo com a velocidade kbytes para ver se ele ocupa realmente os 5 megas. Porque se a nossa taxa de transmissão de imagens superar os 5 megas na transmissão de espaço que nós temos, tanto de download como upload, porque o sistema de internet não estará sendo usado apenas em alguns casos pelo sistema de CFTV. Ele estará sendo usado por um sistema de internet, por um sistema wireless, ele será escravo de um software, de um celular que está via sistema. Então, nesta configuração, temos que somar tudo isso para que as nossas transmissões sejam adequadas. Então, o que eu sugiro? Que você faça a contagem. Em alguns DVRs existem o calculador de transmissão de dados, onde você pode somar todas essas informações e verificar a quantidade de kbytes de transmissão justamente com a velocidade de internet que você tem, tanto de download para upload.
Nós temos que tomar cuidado justamente pela quantidade de imagens transmitidas ao nosso cliente pela taxa de transmissão de internet. Sendo assim, nós vamos fazer algumas configurações de IP e vamos mostrar essa transmissão. Nós vamos usar apenas uma única câmera e nós vamos ver que a velocidade de uma única imagem ela é suportada por uma taxa de transmissão. Aí você vai me perguntar, professor, o modem ou roteador vai fazer alguma diferença da velocidade de banda, wireless ou Wi-Fi, na transmissão de dados? Não. O que vai fazer realmente a diferença na transmissão de dados é a velocidade da compra da internet, ou seja, a compra do plano desta velocidade com a quantidade que ele suporta de download ou de upload. O que você estará transmitindo será upload, e o que você estará baixando da internet será download. Se você, de repente, está baixando um filme ou uma música, ou, de repente, jogando algum tipo de jogos online, você está ocupando já um espaço de download, porque você está puxando para dentro do seu computador. Então, você já está usando um banco de dados de inversão, você está puxando. Quando você pega essa taxa de imagens para transmissão, você tem que calcular para que essas imagens cheguem completamente visíveis e com movimentos online, para que o seu cliente não vá dizer que o sistema de CFTV está com alguma anomalia. Outros modelos também de roteadores nós vamos mostrar hoje aqui alguns acessos do sistema de IP e portas. Configurações de portas são necessárias, justamente por causa das configurações. Alguns roteadores, eles têm uma padronização da porta 80 serem utilizadas pelo sistema de telefonia. O que nós utilizamos como padrão é uma porta 90, justamente para ser uma porta auxiliar. Em vez de usarmos a 80, nós estaremos usando a 90. E justamente para facilitar nas configurações. E nas portas, nas configurações de portas, algumas acessam duas portas, as portas HTTP e a porta web. Ela faz tanta configuração de download e upload, como também em software client, ou seja, para PCs, tablets ou celulares. Temos também alguns outros tipos de DVRs no mercado que são necessários as configurações de três portas, a porta HTTP, a porta web e a porta móvel, para configurações de sistemas celulares e tablet, para softwares desses clientes. Então, a necessidade de três configurações de portas com o mesmo IP. E a gente vai explicar, nós vamos explicar isso justamente para que vocês possam enquadrar esse entendimento entre configuração IP e configuração de porta, sendo que é o maior gargalo que existe no sistema de CFTV por muitos profissionais. Podem ter excelentes projetos, excelentes instalações, excelentes desenvolvimentos, mas quando bate na configuração de internet, se torna praticamente um grande pesadelo. E nós vamos dar essa aula prática para que vocês possam ver que as configurações de portas e IP são mais fáceis do que a mesma instalação que nós executamos diariamente. Outras coisas que nós temos também são protocolos e diferenças de IPs dentro de uma única rede. Alguns roteadores e modems puxam automaticamente este IP, identificando já a porta e o IP do equipamento instalado dentro desta rede. Em outros não. Você tem que colocar, inserir automaticamente ou manualmente esses dados para que o sistema possa funcionar normalmente. O sistema de DDNS. Alguns DVRs no mercado provêm de DDNS próprio, ou seja, a configuração do IP e portas são feitas diretamente no servidor do fabricante, ou seja, este DVR vai ter um travamento deste IP dinâmico. É o IP dinâmico que nós dizemos assim, é a internet da configuração da porta da casa do seu cliente para o poste, ou seja, da porta da casa do seu cliente para o fornecedor de internet. Isso nós temos o quê? O IP. O IP que chega até aqui é chamado de IP público. E nós podemos ter ele tanto público como fixo, como um IP dinâmico. Ou seja, o IP fixo ele não altera o seu endereço final. Ou seja, o protocolo de endereço deste IP público, sendo fixo, ele não altera se o roteador for reiniciado ou se for desligado e ligado automaticamente. No IP dinâmico, ele automaticamente se rotativa dentro desse sistema. Ele altera o seu protocolo de endereço justamente porque ele não pertence ao endereço do seu cliente. Ele pertence à rede pública, então ele é um IP público, só que de um formato dinâmico. Ele altera seu endereço. É como se o endereço estivesse na sua casa,
Quando você sair da internet, desligar o seu roteador e seu vizinho ligar, este mesmo IP vai para o seu cliente. O DDNS ele faz justamente isso. No momento que você faz o registro, automaticamente você trava este IP no servidor do DDNS do seu fabricante, ou seja, do DVR. E ele automaticamente trava o IP e as configurações inseridas, que serão feitas como o IP, o e-mail, as portas, entre outras. Nós vamos mostrar gradativamente para vocês aqui, de acordo com a nossa aula prática. O software client, PC e tablet é justamente os softwares que nós mostramos na aula anterior, que é um software utilizado em PC ou celular que nós temos de acesso. Isso para facilitar justamente outros tipos de clientes dentro de uma única rede, mas acessando por um software. Aí pergunta, quantos clientes eu posso ter no software client? Depende de produto para produto. Existe o DVR que consegue suportar 5, outros 10, outros infinitos. Mas o que vamos ter justamente no software client de rede é a velocidade da internet executada nesse sistema. Se nós temos 50 computadores e os 50 computadores terão software client de acesso ao DVR e ao mesmo tempo os 50 entrarão na rede para visualizar o DVR, haveremos uma espécie de congestionamento. A internet será bloqueada ou travada em alguns programas ou até mesmo no seu próprio sistema operacional, devido à quantidade de imagens transportada dentro desse segmento. Roteadores e modelos. Aqui nós temos alguns modelos de roteadores. Os mais comuns hoje no nosso mercado, temos outras marcas, mas temos provedores de internet, como a Vivo, como a TIM, como a Oi, seja lá o plano de internet que o nosso cliente pode estar suportando ou utilizando, nós temos estes roteadores e modems. E nós vamos mostrar para vocês como é a configuração de cada um entre acesso ao roteador, como a configuração de IP e porta. Nós vamos usar como modelo de endereço padrão entre um IP e entre as portas, para que facilite o entendimento do aluno. Nós não vamos tentar captar o IP, isso já foi mostrado na aula anterior, então nós vamos apenas mostrar o acesso. O acesso a roteadores e modem, ele pode diferenciar de classes ou até de modelos. Alguns necessitam de códigos do fabricante, outros necessitam de um padrão, quando configurado dentro de uma norma comum pelos técnicos. Quando executado de uma forma errônea, ou seja, quando este modem ou roteador é instalado com senha e usuários, próprios. Vamos supor que eu instalei um modem, um roteador na minha casa e eu coloquei um usuário com o meu nome e a senha do meu aniversário. Nunca um técnico de CFTV, ou seja, nenhum técnico do sistema de internet vai conseguir fazer o acesso dentro do sistema de configuração porque ele sofreu alterações não padronizadas de configurações e foram colocados dados pessoais. Neste caso, nós podemos estar resetando com todo cuidado e analisando dentro desse segmento se há outros clientes que utilizam este mesmo roteador e usando todas as técnicas, novamente, para bloquear e travar o sistema wireless, o sistema Wi-Fi, o sistema de internet, o sistema de acesso, entre configurações de outros equipamentos que podem ser escravos da transmissão deste roteador em modem, como impressoras via Bluetooth ou impressoras via rede, entre outros equipamentos. Mas para isso, nós vamos explicar na prática a configuração de acesso a cada roteador, em alguns modelos, para que você possa verificar que a facilidade de configuração é mais fácil do que o próprio projeto de CFTV em questão. Vamos lá? Bom, então vamos abrir aqui o Internet Explorer. Pode ser o Firefox, Google Chrome, Mozilla, pode ser um monte de provedores, o Opera. O importante aqui é que nós vamos fazer o acesso agora diretamente aos roteadores e modems, como dito na aula. Então a gente entra aqui com a primeira barra de endereço, que é padrão. Neste caso aqui, eu estou entrando direto, porque aqui a configuração deste roteador da Vivo, ele se dá por esta forma. Então, para nós confirmarmos, o roteador na nossa rede, nós vamos fazer um procedimento aqui para que vocês possam entender de como captar um número, do gateway padrão, que é o do roteador dentro desta rede. Então nós vamos entrar aqui em executar, cmd, enter, digitamos ip config
E aqui ele nos dá a configuração. 192.168.138 é o IP do computador, a máscara da minha rede e o gateway padrão, que é o roteador da minha rede. Então, com essa numeração deste gateway padrão, eu faço o acesso diretamente aqui. Então, entro com os protocolos, barra, padrão, todos os configuradores, todos os sistemas de acesso de roteador e modem vivo, eles obedecem essa regra padrão. Se eu entrar com o sistema de IP sem o barra padrão, ele vai entrar em configurações de internet. Vamos ver o que acontece? Tá aí. É como se eu estivesse configurando o roteador no meu acesso. E eu não estou fazendo isso, eu estou entrando em sistema de configurações de portas. Então ele já está configurado dentro da minha rede, o wireless também já está configurado. Então eu vou entrar dentro do roteador para configurações. Aqui no sistema, ele me pede um password. Esse password está classificado embaixo do roteador ou debaixo do modem, que é os 4 últimos dígitos do MAC. No meu caso aqui é C de casa, D de dado, B de bola, A de amora. Dou um Enter. Bom, após a entrada dentro do sistema de internet, dentro do sistema do roteador e modem, nós temos esses ícones. Como ele já está configurado, está tudo bonitinho, a aula vai se basear nas configurações do IP e das portas. Como dito anterior, nós vamos usar uma porta 90 e no outro segmento 9090. Uma é de download, outra de upload. Quando nós olhamos aqui o sistema, nós observamos os ícones. Então, todo o sistema de configurações de roteadores e modem vai obedecer o sistema de acesso Advanced ou avançado. Aqui no caso é um port forwarding, né? Porta forwarding. Então, nós clicamos aqui e ele nos dá o acesso aqui, ó, portas de acesso. Então, nós vamos adicionar ADD. Entro em Custom Server. Aqui eu coloco em letra maiúscula DVR. O IP do meu DVR, que é o final 33, aqui eu vou preencher essas lacunas. O protocolo, em protocolo, ele vai me oferecer TCP ou UDP. Coloco em TCP mesmo. Segunda porta, 9090. Pronto. Já está configurado. No meu DVR, eu não tenho acesso modem, um móvel, né? No caso, seria uma terceira porta. Aqui não é necessário. Entro em aplicar. Ele vai reiniciar a configuração, dizendo que foi inserida com sucesso. Ok. Está aqui, ó, conferido. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o acesso ao meu DVR pelo sistema do IP. Então, esse acesso ele está sendo feito diretamente pelo IP do DVR na rede. 192.168.1.33, 2.90. Pronto. Já estou no DVR. Aqui o usuário é admin. E aqui na senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, admin. Senha 1. Prontinho. Vamos colocar em Live Viewer, que é no sistema de online, né? Temos aqui do lado direito as câmeras. Eu só tenho a câmera número 1, vou dar 2 cliques, e ela já abriu aqui. Prontinho. Está configurado o meu sistema via IP. Esse é o roteador da Vivo. Então a configuração foi feita com sucesso. Está aqui, ó, o sistema do IP dele, as 2 portas 90, ok. Então até aqui foi configurado com sucesso. Agora o que nós vamos fazer? Vamos mostrar um outro roteador, uma outra configuração. Neste caso, a configuração foi feita com sucesso. Nós estamos dentro de uma rede interna, conhecida como rede LAN. Se eu tivesse que fazer o acesso externo, que nós vamos mostrar depois, ele vai ser feito diretamente pelo sistema do IP público, que é justamente o IP que vem à porta do seu cliente para o seu servidor, ou aquele que te ofereceu o plano de internet, seja a empresa que for, nós vamos fazer o acesso através desse IP, ok? Vamos montar aqui agora para o segundo roteador. Então, vamos iniciar aqui novamente, vamos captar o endereço. Fala que você está com o roteador, lembra que você falava? Ah, tá. Fala o nome e tal. Vamos focar aqui, né? Vamos tentar localizar o IP desse roteador. Esse roteador é um Opticom DS-Link 279. É um Opticom comum. Está conectado ao sistema do computador.
ipconfig, vamos configurar aqui. O endereço dele é 192.168.1.1, ok. Vamos entrar diretamente aqui. 192.168.1.1. Vamos entrar no roteador. Admin é um padrão. Todo o sistema de conexão Advanced. Neste caso, no anterior da Vivo, a gente viu o port forward, né? Esse aqui já é NAT. Virtual Server ADD. Custom Server. Entramos aqui com DVR. Final do IP do DVR, que 33, como o anterior. A porta 90. A outra configuração de porta 90. Uma é web e a outra é HTTP. Salva. Se tivesse modem, né, a gente entra com a configuração da segunda porta, da terceira porta. Acesso HTTP, 2.92.168.1.33, que é o IP do meu DVR, com a porta 90. Ok, admin, senha do DVR, live preview. Vamos entrar aqui com acesso ao vivo. A primeira câmera. Feito. Ok. Tá aí o movimento dela aí, a gravação. Ok. Efetuado. Com sucesso. Beleza? Bom, esse aqui então foi um Opticon. Tá bom? Na configuração de acesso aqui. Tá? Bom, estamos aqui com outro roteador, é um Thomson ST510. Esse é o mais complicado do nosso mercado hoje, tirando fibra ótica, mas é um dos mais complicados justamente que você tem que criar, né? Então, esse aqui a gente vai explicar ele direitinho. Então, ipconfig, para configurarmos, né? Para localizarmos o endereço do roteador dentro da nossa rede. Está aqui, ó, 192.168.1.1, Internet Explorer, http : ok, SpeedTouch, está aqui o carinha. Aqui nesse caso aqui a configuração é muito simples. Então a gente entra em caixa de ferramentas. Está aqui, compartilhamento de jogos e aplicativos. Clicamos nele. Atribuir jogo ou aplicativo ou criar novo jogo ou aplicativo. Nós vamos criar. Nome da entrada, vamos colocar DVR aula. Entrada manual, né? Aqui no caso, clonar o jogo ou aplicativo? Não, nós vamos entrar com a porta manual, tá? Ok, avançar. Ele, no caso, ele está pegando esse IP, que é do computador. Mas a gente vai entrar com o IP do DVR. Avançar. Está lá a criação do nome do jogo, na verdade é o DVR. Aqui a gente entra com a porta 90, para a porta 90. Porta 90. Esse N, ele pode ser tanto N como TCP ou DP, pode deixar em N. E adicionamos. Adicionar. Outra porta, nós vamos aqui, 90. Ele já busca automaticamente quem? O DVR. Adicionar. Está aqui então, as duas portas. Se tivesse móvel, criaria uma terceira porta. Como não há necessidade, já foram criadas, então entramos aqui e vamos localizar o nosso DVR. 92.168.1.33, 2.90, que é o aplicativo do jogo criado. Está lá. Entramos de novo. Admin. Senha do DVR. Vamos esperar carregar. Carregou. Câmera número 1. Ok. Está lá. Gravado novamente. Feita a configuração com sucesso. Então, esse aqui é um Thomson, né? SpeedTouch, né, como o pessoal fala, é um Thomson ST510. Tá aí.
SpeedTouch, criado a porta e as configurações do IP para o nosso DVR, ok? Vamos para o próximo roteador. Tá ele pela nossa rede, vamos lá, executar. CMD ok, IP config, tá aqui o IP do nosso carinha, o gateway padrão, vamos digitar aqui http, 92.168.1.1, admin, padrão nesse ZTE. Aqui no caso, aqui nós temos aqui o sistema do nosso roteador, né, o nosso modemzinho, Advanced. Vocês podem observar que todas as configurações do nosso sistema, ele se dá pelo Advanced, todos eles. Então estamos aqui, vamos clicar em Advanced. Aqui ó, tem um sistema NAT, clicamos nele, NAT, Virtual Server, ADD. Custom Service, DVR aula 2, protocolo, TCP/UDP, porta 9090, o IP do DVR, 192.168.33, UAL em todas, ok. Então foi feito aqui, ó, a porta 90, a porta 9090, o IP do DVR. Vamos abrir aqui, a Internet Explorer, http://92.33.2.90. Ok. Acesso feito com sucesso. Beleza. Vamos esperar carregar a câmera. Ok, está lá a nossa câmera lá. Então, o sistema do ZTE, né? Esse é um ZTE DSL 831. Configuração feita com sucesso. Então, nós vemos aqui em Advanced. Segundo passo, NAT. Terceiro passo, Virtual Server. Então, a maioria das configurações são feitas todas nelas aqui. Advanced, depois vem NAT, Virtual Server, ou Advanced Port Forwarding, vai lá, faz adicionamento, ou Advanced Virtual Server, direto pelo sistema do roteador ou do modem, mas a gente depois, nós vamos colocar isso para vocês depois fazerem o download de vários acessos de roteadores e modems que nós temos. Isso vai estar lá na página do aluno, para vocês fazerem o download, ok? Bom, agora estamos no Greatec, modelo WR2500N. Então, as configurações dele aqui, vocês podem ver que eles não têm um avançado, né, o Advanced, o ícone Advanced. Mas ele tem aqui, por exemplo, o sistema Firewall. Dentro de Firewall, nós temos redirecionamento de porta, que é justamente este ícone, né, que nos é mostrado aqui. No caso, está desabilitado, você tem que habilitar. O IP do DVR33, comentário, eu vou dar um nome, né, DVR aula, porta 90, ele se repete em todos os ícones, né, no caso aqui, adicionar, ok. Vamos para a segunda porta, então nós temos lá o IP 33, comentário, DVR aula 2, que é a segunda porta, e a porta 9090. Prontinho, adicionar. Bom, esse aqui, ele não seguiu o ícone Advanced, que fica geralmente na parte superior, né, da configuração. Esse aqui, nós entramos em Firewall e redirecionamento de porta. Bom, feito, vamos fazer o acesso. Nome 2.90, que é do nosso DVR. Acesso feito com sucesso. Senha do DVR. Câmera número 1. Prontinho, foi feito. Acesso feito com sucesso, isso daí com um sistema de roteadores da Greatec. Então, Firewall
redirecionamento de porta. Então, todos eles vão seguir mais ou menos os padrões que nós utilizamos nessa aula, ok? Então, nós vamos acessar aqui o nosso DVR. Vamos acessar o nosso DVR pelo IP, né? Pelas configurações. Ok. Admin. O que nós vamos fazer agora, demonstrar para vocês, é justamente uma configuração dentro do nosso software. Então, nós temos aqui a configuração do nosso DVR. O que nós vamos fazer? Esse DVR da TecVoz, o provedor deles, nos dá a facilidade do travamento, né, do DDNS. Então, é o que nós vamos demonstrar agora para os nossos alunos. Então, este modelo DVR já nos proporciona, né, essa configuração. Então, a gente entra aqui em DDNS e vamos ativá-lo, o DDNS aqui, ó. Aqui, no caso, já está salvo, né, dentro do servidor, que é através de um e-mail, confirmado através de um domínio, e depois de feito isso, eu clico em aguardar. Ele guarda com sucesso, e o sucesso executado uma vez, eu posso fazer este acesso do DDNS através da internet, pelo IP público. Ao invés de eu clicar no IP, eu clico diretamente neste domínio com mais o nome. Como seria? Seria mais ou menos assim. http://dagmonitor.tecvoz.ddns.com.br. Esse seria o meu acesso diretamente já no sistema do meu DVR, via internet. Então, neste caso aqui, uma vez digitado este nome de domínio, .tecvoz.ddns.com.br, ele já me dá o acesso diretamente, sem ter o acesso pelo IP público e diretamente pelo domínio guardado dentro do sistema do DVR com o servidor próprio. Beleza? Tá aqui então. Esse é o sistema de DDNS dentro do próprio software do software client do DVR. É isso aí. Bom, como demonstrado, o acesso e as configurações de alguns roteadores e modems, pode ser que em algum momento vocês possam se debater com outro roteador ou com algum outro dispositivo que não demonstramos. Nós vamos deixar um link com as informações necessárias de acesso e de configurações para os alunos. Neste caso, nós temos também uma grande informação que compete aos profissionais da área de segurança, que é justamente as feiras que nós temos hoje no Brasil, que acontece também em outros países. Nós temos a ICS Brasil, temos a ExpoSec, temos a FISP e temos a Lied Security, que também está sendo executada no Brasil. Temos também outras feiras de segurança executadas na Europa, Estados Unidos, México, mas isso vai de acordo com a necessidade e o alcance de cada campo. Neste caso, as informações são muito importantes, porque mostram lançamentos, novidade, atualizações do mercado, entre outros dispositivos e outros segmentos do campo da área de segurança. Não somente de CFTV, mas numa área muito abrangente, dando uma visão ampla para que os seus negócios possam prosperar, não somente em CFTV, mas no ramo de segurança com outras informações, ok? Chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre aula prática de CFTV. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, o conteúdo completo você encontra no nosso material didático. Frequente as nossas redes sociais. Até a próxima!